esse salmo foi escrito por Davi quando ele cometeu o adultério com Betseba. Quando o profeta foi falar com Davi, ele escreve o Salmo 51, tá? Esse é o contexto. Então, vamos lembrar da história de Davi e Betseba. Vamos lembrar dessa história. Vou colocar na tela os textos de Samuel 11, para você não ter que ficar indo para lá, depois voltar no Salmo 51. Então você vai deixar a Bíblia no Salmo 51, e eu coloquei no Data Show os versículos que eu quero usar para fazer o relato do caso de adultério Davi e Betseba. Então está na tela, 2 Samuel 11:1, né? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, está muito claro na passagem, né? Os reis iam para a guerra, era costume naquela época dos reis irem para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Por isso eu coloquei assim o tópico: uma tarde ociosa. Alguém já disse assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Davi ficou na cama e não na batalha. Se ele tivesse talvez com as tropas, esse episódio não teria acontecido. Esse episódio ficou conhecido como o caso da janela aberta, né? Está lá o versículo 2, todos os textos estão ali, é de 2 Samuel, tá? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa, né? Os reis do Oriente, eles costumavam fazer um terraço. O que é um terraço? Um andar superior, onde naquele andar assim eles pudessem ver a Jerusalém, a cidade, um quarto mais alto. E Davi está lá, ocioso, no seu terraço. Ele abre a sua porta do seu quarto, ele sai no seu terraço, tinha vista para toda Jerusalém, possivelmente é o lugar mais alto da cidade, na casa dele. E ele olha uma mulher tomando banho. Talvez ele está passando os olhos, ele vê um barulho de água, e ele vê uma mulher tomando banho. Possivelmente ela estava nua. A TV Record mostrou essa cena, e inclusive uma cena de nudez. Possivelmente ela estava ali, Davi cobiçou com os seus olhos, mas Davi não ficou, tipo assim, olhar e tirar o olho, né? Ele permaneceu olhando, disse que ele permaneceu olhando, e cego pelo desejo e dominado pela imaginação, ele falou assim: quem é essa mulher? Ele perguntou: quem é essa mulher? Está lá em cima. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Irmãos, essa declaração é importante. Alguém falou para Davi que o nome dela era Batseba, que ela era filha de Eliã, mas que era o quê? Que ela era casada. Ali o texto diz que falaram para Davi que ela era mulher casada, ela era mulher de Urias. Mas parece que Davi estava tão cego pelo desejo carnal, que Davi pouco se importou se ela era solteira, se era casada. E continuando o texto, o versículo 4, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para a sua casa, né? Ou seja, cometeu o adultério, né? Ela veio, se deitou, né? E é interessante, né, irmãos? O diabo ele é astuto, né? O diabo ele só mostra as coisas boas do pecado, né? Por exemplo, o diabo não diz assim para o embriagado: olha, essa bebida vai te acabar com a sua família, amanhã você vai estar de ressaca. Não, o diabo não faz isso. Ele fala: não, bebe, é bom beber, enche a cara, toma um porre. O diabo não diz para o ladrão assim: ó, você vai ir para trás das grades. Não, ele fala: vai lá, olha, o dinheiro está fácil, passa a mão na carteira, rouba, leva essa televisão.
É assim, irmãos. O diabo não avisa as consequências, mas ele só põe fogo na fogueira e diz, vai lá, faz. E Davi fez. Diz a Bíblia que Davi cometeu ali o ato sexual com aquela mulher. Então, vai vir a notícia, né? A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida. Então, Davi, é o seguinte, tem uma notícia para você, Davi. Sabe aquela relação que a gente teve? Sabe aquele dia que você me... É complicado dizer se ela foi obrigada, se ela foi por livre vontade. Não sei, porque ele era rei, talvez ele poderia obrigá-la também. Mas enfim, ela engravidou daquela relação. Uma única relação sexual. Ela engravida. Davi poderia fazer o que nessa hora? Dizer assim, Deus, eu pequei, eu errei, eu vou assumir, eu vou confessar, eu vou resolver, eu vou, sabe? Mas não é isso que ele faz. Ele diz assim, não, agora eu tenho que esconder. Agora eu vou pegar o caminho da mentira, da hipocrisia. E o que ele faz? Por isso eu coloquei ali, um plano em meio ao pânico. Vou passar aqui. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Irmãos, o esposo dela, Urias, estava na batalha. O que Davi pensa? Eu vou chamar o homem. Na época não tinha teste de DNA. Na época não tinha como saber que ele não era o pai. Ele diz, eu vou resolver, né? Eu vou dar um jeitinho. Então manda vir. Era um plano quase perfeito, né? Que Davi tinha pensado. Quando um servo dá uma lição no rei, né? Vindo pois Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra, ou seja, aquela conversa furada. Depois disso, Davi disse a Urias, né? Desce a tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. O que aconteceu? Davi chamou ele, conversou, disse, cara, vai descansar um pouquinho, você está cansado? Vai lá na sua casa, né? Deita-te com tua mulher, toma um bom vinho, fica por lá. Ou seja, tem uma relação íntima com ela, né? Era essa a ideia que Davi tinha. Mas gente, a reação de Urias é maravilhosa, é algo sensacional. Porém Urias se deitou à porta da casa real, ele não foi nem para casa, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel, olha, gente, olha o que esse cara fala para Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. O que eu coloquei ali? Uma lição, né? Quando um servo dá uma lição no rei, o que ele falou? Ele falou assim, eu não posso deitar com minha mulher, eu não posso ir para minha casa, porque não é justo, os meus amigos estão na batalha, o meu comandante está na batalha, e eu vou lá para minha casa? Não vou. Olha gente, eu fico imaginando Davi nessa situação, né? É cada tabefe que ele toma. Ele diz, não é possível que esse cara seja tão íntegro, não é possível que eu fui mexer com a mulher errada. Mas Davi ele não desiste, ele vai para a segunda tentativa. Então disse Davi a Urias, ele está lá na porta do palácio, né? Diz Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, né? E amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o quê? Embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o seu servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. O homem nem bêbado não foi para casa, gente.
Esse cara era tão íntegro que até bêbado ele era íntegro. O Davi pensou, não, eu vou embebedá-lo. E aí ele vai para casa, nem que ele vai trançando as pernas, mas ele vai chegar lá. Meu Deus, que lição que Urias. Gente, olha, se você não tem um filho homem ainda, eu sugiro, dá o nome de Urias. Que cara maravilhoso. É um nome lindo para você dar para um filho aí, Urias. Acho que Urias não tem nenhum aqui na igreja ainda. Urias, que homem íntegro. Olha lá, ó. O que Davi vai fazer, né? Davi já tentou uma forma, que foi, né, deixar ele para a casa dele, não foi. Segunda, foi dar bebida. De novo ele não foi. A terceira, é um plano assassino, né? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Gente, Davi escreveu uma carta, selou a carta, de vez de mandar pelo correio, mandar pelo WhatsApp, ele mandou pelo Urias. Ou seja, a carta da morte está na mão do Urias. Eu pergunto, ele não podia ler essa carta no caminho? Mas ele leu? Não. Ele não abriu a carta. Gente, esse homem é um poço de integridade. Ele está com a sua sentença de morte na mão, e ele vai levar essa carta e entregar na mão do seu comandante. E ele chega lá, o verso 16, tendo pois Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias. Olha lá, morreu também Urias o heteu, morreu na guerra. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Ou seja, missão dada, missão cumprida. Joabe recebeu a carta do rei, leu, ele não era besta. Quando ele leu, ele falou assim, Davi fez alguma coisa errada com esse cara. Para Davi mandar uma carta, para matar um homem de Israel, matar um homem nosso. Urias pensou, ele deve estar com a mulher dele. Mas mandou, foi feito. A Urias fez o que Davi mandou. Olha o verso agora 25. Disse Davi ao mensageiro, assim dirá a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota-o e tu anima a Joabe. Deixa eu explicar. Urias, o Joabe, comandante, mandou falar para Davi que tinha morrido Urias. E Davi, olha a resposta de Davi, não preocupa não, olha lá, né? Não fica não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, né? Ou seja, Davi está dizendo, não Joabe, você fez o correto, né? Um monte de soldado morreu, né? Continue lutando, continuem avançando, porque quem está na guerra está disposto a morrer, mas foi uma morte planejada, né? Agora, gente, o que Davi não sabia, Davi não sabia que tinha uma pessoa que a gente não esconde nada, né? Que é Deus. E a Bíblia diz que foi mal com aos olhos do Senhor, né? Terrível, vil. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Olha o que está escrito agora. Vamos ler junto? Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ninguém vê, mas Deus vê. Ninguém sabe, põe embaixo do tapete. Deus sabe. Davi achou que tinha resolvido, trouxe a mulher, casou com ela. Ninguém sabe de nada, continuo como o rei de Israel, o grande Davi, aquele que matou Golias, aquele cantor, minha fama, o meu nome. Jesus disse assim, tudo que está oculto há de ser revelado.
Irmãos, nesse momento, Davi escreveu o Salmo 32, quando ele escondia das pessoas. Só ele sabia. Ele, Betseba, Joabe, só eles, pouca gente. Mas nesse momento, como ele era um homem temente ao Senhor, ele escreveu o Salmo 32. Ele falou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi ia dormir, a fama era a mesma, mas a consciência dele. Porque, irmão, se você é um homem, uma mulher temente a Deus, se você é perverso, não, se é maligno, não, mas se você é temente a Deus, vem a consciência, vem a acusação, vem a reflexão. Lá na cama, ninguém sabe, você sabe, e Deus incomoda, e o Espírito Santo pesa a mão no sujeito. É dias difíceis para aqueles que escondem o pecado e são tementes a Deus. É difícil, porque realmente a pessoa começa a definhar. Mas Deus manda lá um homem, um profeta. Passou aqueles meses da morte de Urias, né? Alguém bateu na porta lá de Davi, né? Esse homem se chamava Natã. Olha lá o capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi, né? Interessante você perceber a palavra. Quem enviou? O Senhor. Natã, quem que falou para Natã? Deus. Deus falou assim: Natã, deixa eu te passar uma fita aqui, Natã. É o seguinte, sabe Davi? Davi, Senhor, ele fez isso. E tem mais, você vai confrontar ele. Deus usa os seus servos, né? Uma missão tão difícil, mas Deus falou com uma pessoa da sua confiança, que era Natã. Irmãos, tem que ter sabedoria nessa hora. Como que você vai confrontar o rei de Israel? Vamos ver lá. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade, ele conta uma história, Natã, né? Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu qual bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Irmãos, para você confrontar uma pessoa, você não pode chegar na pessoa e falar assim: você fez isso. Ele mandava matar Natã na hora. Ele tinha que ter sabedoria. E aí o que ele faz? Ele pensa assim: não, eu vou contar uma história, e essa história eu vou fazer uma corda e eu vou só puxar. Davi vai colocar a cabeça. Então Davi está sentado lá, né? Conta a história, Natã. Aí Natã começa a contar. Tinha um homem, 2 homens, né? Um era rico, né? O outro era pobre. Um tinha muitas ovelhas, outro não tinha nenhuma. Ele vai contando a história. Olha lá, aí o verso 4. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado, né? Davi está assim, né? Ouvindo aquela história e fala assim: não acredito que alguém fez isso. Davi está sendo enredado naquela história, né? Aí o verso 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O que Natã falou? Natã contou a história. Quem que era o homem da história? Era o próprio Davi. Por quê? Porque Davi tinha um monte de ovelhas, ele tinha um harém de mulheres. O outro, Urias, tinha uma esposa. Então, a própria história é o quê?
é o próprio Davi que está ali naquela história. E Natã então confronta com sabedoria, né? E Natã então fala lá: então disse Natã a Davi: tu és o homem, Davi. Que morra esse homem em Israel. É você, Davi. O quê? Aí caiu a ficha. Davi disse: sou eu mesmo. Eu sou esse cara. Irmãos, e aí vem o acerto de contas, né, com Deus, que está lá o final já da nossa, finalzinho ali, diz assim: então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, olha, irmãos, olha que lindo isso aqui, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Imagine Davi ouvindo isso: dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Por que, Davi, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, Davi, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Ou seja, a espada jamais apartaria da sua casa. As consequências do pecado, gente. Quando a pessoa peca, às vezes ela não pensa nas consequências do seu pecado, ela pensa só no prazer do seu pecado. E encerrando ali: assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, lhes darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Olha o final: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Ou seja, nada do que está oculto que não venha a ser revelado. Então Davi, nesse momento, ele vai reconhecer, encerrando aqui o versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou e teu pecado, o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. E aí, irmãos, o Salmo 51 é escrito. Davi escreve o Salmo 51, sai o profeta Natã, possivelmente ele começou a refletir no que ele fez, e aí ele pega uma pena, ele pega uma caneta Bic, igual o Bolsonaro, e ele escreve, não é a Bic não, né, é outra marca, né, a Bic é importada. Então ele escreve o Salmo 51. Então vamos para o Salmo agora, para a gente ir para o final dessa mensagem, começando no nosso Salmo 51, começando no versículo 1, olha na sua Bíblia o versículo 1, o que Davi vai falar para Deus, diante dessa situação. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmãos, foi o que eu disse, o Espírito Santo não deixa de incomodar o sujeito. O Espírito Santo traz à mente o que a gente fez de errado. E aí Davi, então, agora ele se arrepende. Ele diz: compadece de mim, Deus, né? Tem misericórdia de mim, eu me arrependo, eu tenho nojo do que eu fiz. Deus, o que eu fiz foi algo nojento, algo sujo, foi algo terrível. Eu adulterei, eu matei, eu escondi, eu menti, eu usei máscara. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. É interessante o que ele fala, né? Ele fala assim, o verso 2, veja na sua Bíblia. Ele estava sentindo tão sujo, que ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, né? É um sentimento de sujeira, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, ela tinha feito algo tão feio, tão sujo, e ela disse que ela foi tomar banho e ela queria lavar o que ela não podia ser lavado. Ela disse: eu tentava lavar o que eu não podia lavar, que era o meu coração, que era a minha consciência, que
que é meus valores. Eu não podia lavar. O cantor Thales Roberto, sempre quando eu falo esse versículo 2, eu lembro dele. O cantor Thales Roberto, apesar dos seus desacertos, hoje aí, enfim, ele fez uma música, e nessa música ele fala assim: eu não quero mais viver longe da tua presença, quero voltar, né? E lá na música ele fala assim, me lava, me molha, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Essa música chama Arde Outra Vez. Muito linda essa música. E sabe como que ele compôs essa música? Tomando banho, depois de uma relação sexual promíscua, uma prostituta. Ele era filho de pastor, ele sabia o que a palavra de Deus ensinava a respeito disso, e aí ele vai tomar banho e ele quer lavar o que não consegue lavar. Aí ele diz: me molha, me lava, me limpa, me ensina e arde em mim outra vez. Ou seja, ele foi se apagando o Espírito Santo. E tem um texto na Bíblia que fala isso, né? Não apagueis o Espírito que habita em vós, não apagueis. Interessante, como se a gente pudesse apagar, né? Diminuindo aquela chama. O versículo 3, reconhecer o erro. Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Gente, a gente tem que reconhecer o pecado. Reconhecer, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, né? A Bíblia, ela nos ensina que a gente deve reconhecer. Quem não tem culpa, gente, é psicopata. O psicopata, ele não tem culpa, ele mata o pai e a mãe e vai para a escola estudar. Aí está lá sentado na cadeira, tudo bem, está sentindo nada de culpa. Isso é psicopata, gente. Não é gente normal, não. Mas o normal, ele sente culpa, poxa, ele fala: o que eu fiz está errado, e a Bíblia fala que a gente tem que tratar com esse sentimento no nosso coração. Isso aí é o Espírito Santo falando com a gente. A gente não pode abafar a voz da consciência, os valores que a nossa família nos ensinou. E a gente sabe o que a gente faz? A gente culpa os outros, né? Não, Deus, o problema foi o seguinte: o problema foi a Betseba. Ela deixou a janela aberta, Deus, não fui eu. O problema foi o decó da mulher. O problema foi o outro. Lembra do Adão e Eva? Adão, o que foi Adão? Deus fala. Adão fala assim: Deus, a mulher me deu de comer. Aí Deus fala: e você? Não, foi a serpente que me deu. Ou seja, ninguém sabe de nada. Eles estão ali por acaso. É que nem, às vezes, sabe, não sei, lá em casa às vezes acontece assim: quebrou um negócio, aí ninguém foi. Foi Bel, foi você? Não, não fui, nem foi eu, não. Samuel, não fui eu, pai, eu não sei, então foi um anjo que quebrou isso aqui, não é possível. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, gente, a gente culpa o diabo. Ah, não, foi o diabo me tentou, pastor, não consegui. A gente culpa a genética, né? Não, porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu sou assim, pastor. A gente bota a culpa em um monte de coisa, mas a gente não tem a capacidade de dizer assim: não, eu errei, eu fiz errado, eu confesso. É claro que tem pecadinho, tem pecadão, mas até os pecadinhos a gente não confessa, gente. Esse dia eu estava passando agora o Natal lá em Cuiabá. Vou confessar um pecadinho, tá? Porque se eu fosse confessar um pecadão, não tinha nem condição de estar aqui, né? Como que eu estou ministrando se minha vida não está sendo exemplo para a igreja, para o rebanho? Então, vou confessar um pecadinho. Eu passei no Sinuelo, caminho de Cuiabá, comprei um doce de leite. Desse tamanho, doce de leite. E a casa estava cheia, eu escondi o doce de leite. Eu falei: não vai dar certo, se eu abrir o doce de leite aqui, eu estava louco para comer. Não vai dar nem para experimentar esse negócio. Estava tio, era cunhada, sobrinha, a galera toda lá, sogro, sogra, casa cheia. Aí eu falei: não, eu vou esconder o doce de leite.
Aí a turma foi embora, né? Começaram a ir embora, aí eu peguei o doce de leite na hora do almoço, já estava eu, minha sogra, meu sogro Abel, e servi o doce de leite. Aí chega o meu cunhado, o pastor Daí, vocês conhecem, a Sara falou assim: Daniel, você escondeu o doce de leite? Aí eu falei assim: irmão, tem que confessar, ué. Né? Falei, eu escondi, realmente eu escondi o doce de leite. Aí eu confessei o pecado. Aí eu falei, e tem mais, só por causa disso, eu estou indo embora amanhã e vou deixar o doce de leite para vocês aqui. Aí nem levei embora o doce de leite, só para aprender a não esconder o doce de leite na bolsa. Então tem coisas, irmãos, são coisas pequenas, tem outras maiores, mas a gente precisa perceber isso. Nossa humanidade é venenosa, nosso desejo é oculto. Olha o verso 4 da sua Bíblia. O verso 4 fala assim: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Olha isso, gente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Interessante, pequei. Ele pegou contra quem? Contra ti. Mas ele não pegou contra Deus, ele pegou contra quem? Contra Urias. Ele pegou contra quem? Betseba. Mas todo pecado é contra Deus. Então, Davi pecou contra Urias, contra Betseba, mas o pecado dele na realidade não é contra eles, é contra Deus. Interessante. Davi pecou contra até a sua nação, envergonhando a sua nação como rei, mas por trás de cada pecado está a quebra de um mandamento. Por trás de cada ato de violência na sociedade, por trás de cada ato de adultério, de imoralidade, de corrupção, está a quebra de um mandamento, está a quebra da palavra de Deus. Pequei contra ti. Você lembra José? Quando José, aquela situação lá na casa de Potifar, a mulher dando em cima dele, né? E ele fala assim: como eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Senhor e contra Deus? Gente, quem tem consciência de Deus, sabe que nada está oculto. Ninguém está aqui, mas Deus está. Ninguém está vendo, mas Deus vê. E o versículo 5 é interessante. Eu estou caminhando alguns versículos soltos no Salmo, tá? O versículo 5 agora, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Gente, escute aqui. Davi não cometeu o pecado por causa da janela aberta. Davi não cometeu o pecado porque aquela mulher era muito bonita, sensual, ou ela deu brecha. Não. Davi pecou, sabe por quê? Porque o seu coração é enganoso. Davi pecou porque dentro dele só tem maldade. Davi reconhece a razão do seu pecado não é o mundo, não é a beleza do corpo de Betseba, mas é o seu coração sujo. Jesus falou que o que contamina não é o que sai da sua boca, mas é o que está dentro do seu coração. Não é o que você come. Por que o Big Brother dá tanto sucesso? Big Brother Brasil, câmera na piscina, câmera na sala, câmera não sei aonde, câmera no banheiro. Por que dá Ibope? Não é porque é do Big Brother, é porque as pessoas assistem. Porque nosso coração quer assistir aquela porcaria. E dá Ibope, toma, vocês não querem lixo? Toma o lixo, vomitando na nossa boca. Dá Ibope. Vai colocar, vocês já viram a hora que passa aqueles programas da Globo, aqueles programas cultural? Como chama aqueles programas que passa 5 horas da manhã na Globo? Globo Rural, o que mais? É só uns programas cultural, educacional, ninguém assiste. Põe 7 horas da noite lá, pra você ver, se alguém assiste. Agora, vai lá no Ratinho, vai lá não sei aonde, as bailarinas tudo pelada lá no fundo, aí dá Ibope, aí o trem enche. E gente, o que está em nós, gente? A maldade. Davi reconhece, Davi admite que a culpa de tudo é a sua própria teimosia, que ele não merece nada no seu juízo de Deus.
Ele diz que ele nasceu na iniquidade, que desde ele que é criança, ele pratica o mal, e que se ele não vigiar, essa é a tendência da vida dele. Tem uma doutrina teológica que eu acho muito importante, que chama depravação total. O que é depravação total? É uma doutrina que ensina que todos nós somos corruptos, que todos nós somos escravos do pecado, e que somos incapazes sozinhos de vencer a nossa rebelião contra Deus. Somos incapazes. Se não for a graça de Deus, se não for a santificação, se não for o poder e o auxílio do Espírito Santo, irmão, nós vamos em derrota, em pecado. Se a gente for ser guiado com a nossa própria força, nós vamos dar em nada. Com a queda de Adão, diz essa doutrina, junto com Adão, toda a humanidade pecou junto com Adão. Ah, pastor, mas o meu filho é tão lindo, também pecador. Você não sabe o que teu filho faz no berçário aqui não. Mete o dedo no olho do menino, pega o carrinho do outro. Nós pecamos, gente. Ah, pastor, mas eu não tenho pecado. Será? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar se você não tem pecado? Se eu passasse essa semana, tudo que você pensou, tudo que você fez aqui na tela da Tachou, eu tenho certeza que você ficaria envergonhado com os pensamentos na sua cabeça. Talvez você não cometeu, mas que você pensa, você pensa. Se você quiser olhar para o seu inimigo, olhe no seu espelho. O problema não é o externo, é o interno. O problema é o nosso coração. Precisa de uma lavagem, precisa de uma restauração, precisa de Cristo. Por isso disse Paulo, aquele que está em pé, veja que não caia. Ah, o pastor famoso no Brasil, se não vigiar, meu amigo. Ah, o meu pai é um homem íntegro, se ele não vigiar, coitado dele, o coração dele também é corrupto. O pecado, irmãos, deixa mancha. Veja o versículo 7. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele queria ficar como a neve, ele queria ficar branco, mas ele está sujo. Você já foi num casamento onde derramaram alguma coisa no vestido da noiva? Nossa, aquele vestido branquinho. Ou aquele noivo com terno preto, derramaram um líquido talvez branco. Como que faz? Ou seja, o que é mancha? Mancha é aquilo que é aparente. Davi tinha uma fama, Davi tinha um nome, Davi tinha derrotado Golias, Davi era o rei de Israel, mas estava sujo o seu terno. O vestido da Batseba estava manchado, eles enlamaram o nome, eles envergonharam. O verso 14, veja o verso 14, vamos ler junto? Eu sei que a mensagem hoje está um pouquinho mais longa, porque eu precisei fazer um contexto do Salmo, estou tentando terminar. Vamos ler o verso 14 para a gente despertar aí. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Irmãos, algumas igrejas, elas têm o costume de fazer um momento de confissão de pecados, e aquele momento de confissão de pecados, vira-se às vezes um ritual vazio. Vamos fazer confissão de pecados, aí alguém lê um texto, todo mundo baixa a cabeça, ah Deus, me perdoa pela minha multidão de pecados, Deus me perdoa, vai que eu fiz mal a alguém, eu não lembro, mas se eu fiz, me perdoa. Gente, pecado tem nome. Davi, ele fala assim, livra-me dos crimes de sangue, ele matou. Pecado tem nome, temos que dar nome, gente. Nós temos a tendência de cobrir o mau cheiro do pecado com o desodorante da desculpa. Dá nome. Ah pastor, não tenho nada que confessar, graças a Deus, não precisa confessar.
Mas para com essa história, me perdoa pela minha multidão de pecado, me perdoa porque eu fiz uma coisa, nem sei que eu fiz, não, isso aí não está certo. Salmo 32 fala, bem-aventurado aquele que o Senhor não lhe atribui a culpa. Tem gente que não tem pecado para ser perdoado, está em santidade, glória ao Pai, mas tem gente que tem que confessar, tem pecado oculto, tem pecado secreto. E é interessante, né? Às vezes a gente vê uma pessoa assim, a gente olha o rosto dela na igreja. O pastor Hernandes falou esses dias, eu estava ouvindo uma pregação dele. Ele falou que ele foi numa igreja pregar e um casal veio cumprimentar ele, um casal bonito. Ô, pastor Hernandes, que bom que você veio em nossa igreja. E o rapaz tratando bem a esposa, ele falou, nossa, que casal maravilhoso, né? Aparência bonita, fala bem, cheiroso. Aí depois o pastor Hernandes conversou com o pastor da igreja, o pastor falou assim, sabe aquele casal? Aquele homem é viciado em pornografia. Estou tratando aquele casal. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente vê um rostinho tão bonito, às vezes a aparência é impecável, e às vezes coisas tão malignas lá dentro. Livra-me dos crimes de sangue, disse Davi, colocou nome. Irmãos, aceitar o perdão é a graça de Deus, versículo 9, vamos ler juntos, versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas, mais uma vez, versículo 9, igreja, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. A gente precisa, às vezes, por exemplo, você confessou, esconde o rosto, apaga, Deus apagou, você confessou, Ele perdoou, mas aí a pessoa não se perdoa, Deus já perdoou. Romanos 8 diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus foram perdoados, mas você não se perdoou, você é juiz de si mesmo, você não aceita o perdão de Deus, tem que receber a graça de Deus. Tem uma frase de Filipenses, escute essa frase, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Vou repetir, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus amava Davi, do jeito que ele era, Deus amava Davi, ele em pecado, triste pela atitude dele, mas amava ele, e queria que ele confessasse, que ele voltasse às primeiras obras. Isso é aceitar o perdão e a graça de Deus, é dar uma chance para si mesmo. Eu estou encerrando últimos 2 tópicos, o verso 8, veja na sua Bíblia aí, volta 1, quando um cristão peca, o verso 8, os 2 tópicos finais, prometo, faze-me ouvir, vamos ler junto? Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quando um cristão peca, né? O que não tem Deus, gente, ele vai para o motel com uma mulher casada, até a esposa do amigo dele, vai para o motel, aí ele vai para casa, deita na cama com a esposa e dorme que nem um anjo. Mas o cristão não. Ele pode até ir para o motel com a mulher, mas quando ele chega em casa, a consciência está errado, está errado. E Davi fala, restitui, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, porque ele perdeu a alegria, ele perdeu o júbilo. E sabe por que Deus faz isso, gente, com o cristão, com aquele que Ele quer salvar? Ele faz isso porque Ele quer bem, porque Deus não quer lançar no fogo do inferno, então Ele quer que aquele homem mude, que aquela mulher mude, então Ele incomoda a consciência daquele sujeito, Ele incomoda, porque Ele não quer ver aquela pessoa no inferno. E eu vou encerrar aqui com o versículo 16 e 17, vamos ler junto para encerrar? Pois não te comprazem em sacrifícios,
do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O que Davi está dizendo aqui para encerrar? Davi era rico, Davi tinha dinheiro, Davi podia fazer um sacrifício de 100 ovelhas, de 1000 bois, de 100.000 pombas, podia, mas ele fala assim: Deus, não é isso que você quer. Deus, tu não te compras esse sacrifício, porque eu te daria, eu tenho dinheiro para isso, mas ele fala: o sacrifício verdadeiro que você quer, Senhor, é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Esse coração o Senhor não despreza. Senhor, eu poderia fazer tanta coisa por Ti, mas o que o Senhor quer é o meu coração. Fechar os nossos olhos, vamos orar.